Nós estamos aqui para falar um pouquinho da regulamentação da reforma tributária, principalmente sobre os aspectos do setor imobiliário e planejamento sucessório. Antes de mais nada, queria apresentar o episódio de hoje, vai ser conduzido por Viviane, advogada na nossa área de consultoria, Maria Lúcia, advogada também da área de consultoria, e a Andrea, também da área advogada da área de consultoria. Eu sou o Diogo, também advogado da área de consultoria de escritório, e a ideia é passar para vocês aqui os principais pontos da reforma que impactarão o setor imobiliário e o planejamento sucessório. Mas por que, né, essa importância ou essas consequências, principalmente para o setor imobiliário, assim que vai ser o início da nossa conversa hoje com vocês? Então, basicamente, o setor imobiliário ele ocupa 10% do PIB, é um direito ou uma atividade relacionada à moradia e para uma área que a gente tem um déficit de moradia no país, a gente tem o setor imobiliário com o setor que emprega muito, e a gente tem visto tantas discussões no âmbito do Congresso, na academia e os representantes do setor que têm afirmado que essa reforma vai impactar diretamente o setor, principalmente no aumento de custos, dos custos das empresas que dedicam a esse setor imobiliário. E por que isso? Porque se a gente pegar hoje em dia a venda de imóveis no Brasil, a gente não tem a sujeição dos imóveis aos impostos sobre o valor agregado. Então, hoje, a gente não tem a tributação, principalmente sobre ICMS e IPI, na venda de unidades imobiliárias. E agora, como vocês já viram nos episódios anteriores, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma substituição, né, de todos os impostos, todos os tributos sobre valores agregados no Brasil, por dois tributos, né? A gente vai ter um sistema de IVA dual, CBS e IBS, e nesse momento, né, entra em jogo a tributação aí, do setor imobiliário. Então, o setor hoje, que não é desonerado, mas tem uma carga tributária controlável, vai ser um setor que vai passar a ser onerado. E aí, qual que é o pleito do setor? O pleito do setor, para cumprir a neutralidade, o que é neutralidade, né? A tributação ele não pode interferir nas condutas das pessoas. Então, eu não posso decidir se eu vou comprar uma casa de campo ou uma casa de praia com base em tributo. Então, para atingir essa neutralidade e que a tributação não seja um fator predominante no sentido de que impeça a alienação de propriedades imobiliárias, porque as pessoas vão preferir migrar para um sistema de locação e assim por diante, né? O que o setor pleiteia? Eles pleiteiam uma redução de alíquota, né? Ou redução de base. Mas aí qual que vem o problema? Se a gente pega e reduz a alíquota, reduz base, o que a gente abre? A gente abre uma exceção. E é justamente contra exceções e simplificação e uniformização, né, que foi um dos motes da reforma. A gente já viu que a gente não vai ter uma simplificação, e a gente vai discorrer muito sobre isso, e a gente não tem uma uniformidade. Então, assim, cada vez que um setor específico, e aqui a gente não está entrando no mérito se é justificável ou não, se é justo ou não, correto ou não, se é neutro ou não, mas toda vez que a gente dá um benefício, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a alíquota referência, que a gente já viu, a gente vai ter, com certeza, sem sombra de dúvidas, a maior alíquota de IVA do mundo. Hoje em dia a gente está falando em termos de 28%, mas existem estudos aí que ela pode chegar até 30% ou até ainda mais. Por quê? Porque a gente está dando um monte de benefício, né? Então a gente tem benefício do setor financeiro, a gente tem uma tributação diferenciada, a gente vai ter para holdings patrimoniais uma tributação diferenciada, profissionais liberais uma tributação diferenciada. Então, para fechar a conta, né? O que acontece? A gente vai ter que subir aí a alíquota de referência, o que, do ponto de vista do objetivo da reforma, é muito ruim. Porque o que acontece? Os outros setores vão acabar pagando a conta ou vão compensar aí esse benefício. Então, mas voltando um pouco do setor imobiliário, então isso é um pleito, né? E qual que é uma problemática do setor imobiliário? Como eles não estão sujeitos a ICMS, eles não têm essa questão de crédito e débito, né?
Ele é um setor que carrega muita cumulatividade, ou seja, muito resíduo tributário. O que é isso? É tributo não recuperável, né, que é embutido no custo aí do setor hoje em dia. E só para a gente ter uma dimensão do impacto, se a gente trabalhar aí com uma alíquota de 28% base, a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, um incremento bastante significativo. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente pegar incorporações de imóveis, a gente tem, né, a opção do RET, que é um regime específico, que a gente vai pagar 4% em cima da receita bruta. Então, é um setor que a gente precisa olhar com calma, né? É um setor que emprega, é um setor muito importante, é um setor voltado para moradia, para atendimento de uma função social, que agora, né, foi incluído no bojo da reforma, e a gente tem que discutir isso daí. Diogo, e você comentou essa questão da simplicidade do RET, né? A verdade é que não existem estudos, até onde a gente saiba, muito efetivos que possam demonstrar qual vai ser efetivamente a diminuição ou aumento da carga tributária em relação mesmo a esses regimes diferenciados que existem hoje. Porque os estudos que foram apresentados pelo governo federal, eles não são muito claros. Então, se por um lado se diz, existe resíduo na cadeia, e esse resíduo gera aumento de carga tributária e aumento de custo lá no final. Bom, mas agora eu vou ter que implementar um novo sistema de não cumulatividade, novas obrigações acessórias, compliance tributário, que custa dinheiro, e a gente não sabe exatamente quanto isso vai custar e como que a conta vai ficar lá no final. Então, os setores estão fazendo conta, e as contas que eles estão apresentando é de aumento de carga tributária. Mas a verdade é que o governo federal também não apresentou uma conta que nos permita bater com essa conta do setor e chegar à conclusão de que vai ou não aumentar a carga tributária. A impressão que dá é que vai aumentar. Pelo menos diminuir não vai. Mas qual que é a grande problemática hoje da tributação do consumo no Brasil? Eu não sei o que vocês acham. É que a tributação do consumo hoje, ela está em torno... A tributação do Brasil como um todo, a gente tem mais ou menos em torno de 33% do PIB. Tá? Se a gente considerar um percentual e considerar um pouco a média da carga tributária vis-à-vis PIB dos países membros da OCDE, estão ali. Então, o Brasil, em termos de carga tributária relação com o PIB, não é um país que tributa muito mais, a gente está na média aí. Talvez o que a gente tenha é uma percepção do retorno dessa carga tributária. O grande problema do Brasil ao lidar com a tributação sobre o consumo é que a gente tem, apesar de ter uma tributação de 33% em relação ao PIB, a gente, na média dos países membros da OCDE, a gente tem uma tributação sobre o consumo bem maior que a média dos países membros da OCDE. Então, qual que é o reflexo disso? A gente acaba tributando a renda num percentual menor, né, comparado à carga tributária total, e para compensar isso, a gente tributa o consumo de uma forma mais elevada. Então, o que é isso? Que é um tributo que a gente acaba onerando, né, o consumidor final e é um tributo regressivo, ou seja, não leva em conta a capacidade contributiva, a progressividade, quem ganha mais recolhe-se mais. Então, acho que essa noção de carga tributária, né, Vivi, é muito relativa, né, porque com certeza, se a gente não vai ter essa simplificação, essa universalidade de alíquotas, essa padronização, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter algum setor sendo beneficiado ou mantendo a carga tributária e outro vai pagar a conta. Tá? Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem? A própria tributação do consumo por si só, o Brasil, a gente tem uma carga tributária mais pesada com relação aos outros países pares ou países membros da OCDE. E isso fica muito nítido quando a gente viaja, vai para fora, etc. A gente vê, olha, lá em tal país o carro é mais barato, lá em tal país a calça jeans é mais barata e assim por diante. Por quê? Porque a nossa sistemática, então essa reforma, né, deveria vir e vai ter uma reforma da renda, mas a gente devia casar as coisas, diminuir um pouco a tributação sobre o consumo e calibrar na tributação sobre a renda para ficar dentro dessa margem por volta de 33%. Então, eu concordo com você que não foram apresentados estudos e concordo
que essa questão de vai ter aumento de carga, não vai ter aumento de carga, a gente só vai saber no final das contas que a gente fechar aí toda essa regulamentação. Mas depois de toda essa discussão de impactos para o setor imobiliário, Vivi, aonde que vai incidir o IBS-CBS no setor imobiliário? Bom, então, o PL trouxe algumas definições de incidência e também de momento da ocorrência do fato gerador, né? Então, acho que é interessante a gente olhar que, para quem não está acostumado com incidência de tributação sobre consumo de imóveis, né? Que agora a gente vai falar consumo de imóvel como sendo fato gerador de tributação de IBS-CBS, que é algo novo para a gente, os fatos geradores são alienação de bem imóvel, a cessão e ato translativo constitutivo oneroso de direitos reais, locação, cessão onerosa, etc. Também o serviço de administração e intermediação de bem imóvel, então as holdings entraram aqui nas atividades sujeitas à IBS, e também os serviços de construção. E aí, o que o PL fala sobre a não incidência? Ele fala sobre a torna, então ele diz, olha, nas operações de permuta, que sempre teve aquela discussão, né, se tributava ou não, depois foi resolvido, ele já deixa claro aqui que nas operações de permuta não tem incidência, exceto a torna, né, o valor da diferença ali relacionado à permuta. E também ele estabelece que não incide sobre direitos reais de garantia. O que a gente achou bastante interessante aqui do PL foi o momento da ocorrência do fato gerador, né? O PL, ele parece trazer uma noção de fato gerador de consumo de imóveis, né? Que já é, como a gente falou, bastante diferente para nós, né? Que não estamos habituados aí com essa incidência. No momento de atos de alienação e esses atos de alienação considerados a própria celebração dos contratos. Então, pelo menos é o que está nos parecendo aqui pela redação do PL 68, é que não se vai precisar esperar a efetiva transferência de patrimônio dos imóveis para que haja incidência. Então, isso é um fato que nos preocupa um pouco, porque a gente sabe que operações de venda de imóveis, elas são precedidas, né, de instrumentos contratuais anteriores, até de promessas de compra e venda, e que, muitas vezes, essas promessas ou esses atos contratuais, eles não se concretizam com a efetiva venda do imóvel. Então, isso nos preocupa um pouquinho, porque aí a gente está vendo uma situação aqui de incidência do IBS-CBS em situações que não necessariamente vão envolver a efetiva alienação, a locação efetiva, etc. Então, a gente não sabe muito bem como que vai ser quando esses atos contratuais não forem efetivados. É por isso que a gente tem que ter toda a regulamentação, porque o que a gente corre o risco? De celebrar um compromisso de venda e compra, recolher o IBS-CBS, não se concretizar e aí vai caber a repetição de indébito? A gente não tem nenhuma previsão no PLP nesse sentido. Então, assim, na regulamentação, né, valeria a pena se debruçar sobre situações concretas e já prever essa questão de devolução. Muito se fala aí que com a reforma a gente vai resolver esse problema de devolução de créditos do contribuinte, a gente vai ter cashback em hipóteses específicas. Por que não a gente disciplinar nesses casos em que a operação não se concretiza por N motivos? Então, isso também valeria a pena. E outro ponto importante que queria chamar a atenção são aspectos relacionados à não incidência do IBS-CBS na alienação de imóveis para pessoas físicas contribuintes do IBS, mas que não realizam a venda e compra de imóveis de forma preponderante em suas atividades econômicas. Qual que é o típico exemplo? Então, eu Diogo, eu pego e compro e vendo automóveis, né, na pessoa física. Então, uma prática reiterada e preponderante dessa atividade econômica na minha pessoa física vai me tornar um contribuinte dessa tributação sobre o valor agregado aqui no Brasil. Mas eu, apesar de ser contribuinte
do IBS-CBS, na minha alienação de imóvel, se for um único imóvel, etc., não for uma atividade recorrente, eu não vou ter incidência. Então, a gente tem aí essa especificidade, né, essa não incidência nesse caso específico, e também no caso de fundos imobiliários e fiagros, desde que atendidos os requisitos legais, a gente também não vai ter a incidência, né? Mas com relação a contribuinte, quem vai ser o contribuinte do IBS-CBS? Deixa eu só falar uma coisa, quando a gente está falando de regular no projeto de lei, ou deixar quanto mais claro possível, para fins de imposto de renda, a gente tem uma previsão específica na instrução normativa que equipara a permuta e a dação em pagamento com os mesmos efeitos fiscais. Porém, como você acabou de listar quais são as operações sujeitas, a gente fala o quê? A permuta. E as especificidades para a permuta. Então, o que tem aparecido também nas discussões e a dação em pagamento, que é tão comum, especialmente na compra e venda dos imóveis novos, que você vai dar às unidades imobiliárias, né, nessa troca, mas não é a permuta pura e simples, e também não se chama torna. Então, essa é mais uma da permuta e a da dação em pagamento. Muito bem porque apontado. nesse setor é muito relevante. Uma previsão que tem no PL 68, que está lá no começo na parte geral, mas que aparece também de novo na parte de tributação das atividades imobiliárias, que é a previsão de incidência do IBS, da CBS, sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao valor de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal das pessoas físicas que sejam sócios e administradores da sociedade. Então, o que o PL está dizendo? Olha, quando você disponibilizar um imóvel para a habitação do seu sócio ou do seu administrador, muito que bem, tudo certo. A única coisa é que você vai precisar pagar a CBS e IBS sobre isso. Então, a gente vai passar a tributar os benefícios que são dados aí aos sócios administradores da sociedade. Se eu tenho um sócio que também exerce um cargo de administrador na sociedade e ele, por N motivos, ele pega e utiliza um carro da empresa ou mora numa residência registrada em nome da empresa, isso geraria o IBS-CBS ou não? A gente poderia até ter um argumento de que, olha, essa tributação seria só no fornecimento não oneroso, mas isso faz parte do pacote de trabalho, né, ou de prestação de serviço, então não seria oneroso, mas seria, não vou falar de fringe benefits, mas seria uma forma aí de remuneração pelos serviços de administração prestados para a sociedade. Então, ele teria um pacote de remuneração compatível, né, em dinheiro, um prolabore aí na figura do administrador, e dentro desse prolabore aí entraria a questão do imóvel. Seria uma saída? E mais, me parece que essa questão aí de exigir o IBS e o CBS nessa situação seria muito mais a hipótese de ter uma alocação de renda, né, ou cobrança de algum tipo de aluguel, né, algum tipo de step transaction, a gente que presencia isso há muito tempo lá no direito comparado. Então, nesse caso, olha que a gente corre o risco de pagar o IBS e CBS como sendo aí um aluguel, né, imaginário, de certa forma, mas a gente não teria a correspondência à alocação do rendimento, né? Então, será que isso vai vir numa futura reforma da tributação sobre a renda também? Então, são só provocações aí. Eu acho que, como a gente estava até conversando, né, um pouco mais cedo, talvez a solução vai ser, no caso das holdings imobiliárias, deixar o imóvel de habitação do sócio fora da holding. Aí a gente não precisa entrar nessa discussão, né? Então, ao invés de colocar, junto com todos os outros imóveis, o imóvel da habitação da família ali dentro da holding, o imóvel ficar na pessoa física. E, como regra, a gente está fora dessa regra aqui, não precisa ficar discutindo depois a incidência de IBS, CBS, tomada de crédito, sabe Deus como. Então, acho que pode ser uma solução. Qualquer bem de uso e consumo pessoal, né? Talvez seja melhor deixar segregado. Exato. Tanto os imóveis quanto os outros bens, né? Carro, enfim.
joias. E qual seria... E é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, por isso que qualquer inovação nesse sentido é muito perigoso, porque, né, vai ter a tributação. Qual é o valor que vai ser aí Qual a base, né? a base, né, da tributação? Então, a gente está muito no começo, mas esse é um ponto do fornecimento não oneroso, é um ponto super importante que vai afetar tanto o setor quanto as questões aí do planejamento patrimonial das pessoas. E que acaba afetando também as devoluções de capital, né, como a gente estava falando. Então, devolução de capital e dividendo pago in natura também vão estar sujeitos à incidência da CBS. Então, outro aspecto de incidência interessante aí para analisar em relação aos planejamentos sucessórios. E aí, a gente estava até discutindo, né? E a gente viu que isso tem surgido em alguns fóruns de discussão, né? Então, se eu tô desempregado e eu tenho uns imóveis ali, e essa é minha renda principal, porque eu tô sem outra renda, então pronto, virei contribuinte da CBS, me aposentei, tô lá com minhas lojinhas lá, os meus imóveis, pronto, virei contribuinte da CBS também. E a gente não tá falando só de tributar, né? A gente tá falando de obrigações acessórias que são muitas vezes complexas de serem, né, cumpridas. Então, isso é um ponto que chama bastante atenção aqui, de a gente passar, então, a tributar essas pessoas físicas, que não que isso esteja claro aqui, que esteja expresso no PL, mas é porque elas vão muitas vezes se enquadrar nessa previsão de habitualidade ou de volume que caracteriza a atividade econômica, que isso é um conceito extremamente amplo. Ô Vivi, traduzindo em números aqui, a gente tem no Brasil, né, cerca entre 5 e 6 trilhões de contencioso tributário. O que é contencioso tributário? É tudo. É cobrança, é dívida, é discussão de interpretação de lei, etc. Né? Isso gera mais ou menos 77, 75% do nosso PIB. Então, a gente tem 75, 77% do PIB em contencioso tributário hoje em dia, ou seja, um número que varia entre 5 e 6 trilhões de reais, mais ou menos em volta de 5,7. Então, o que você está querendo dizer? A falta de definição do que é habitualidade, o que é a caracterização da atividade econômica vai contribuir para esse contencioso? O que a gente estava falando de novo dos aposentados é que no final, o que eles vão fazendo para a aposentadoria, muitos de nós, é investindo nos imóveis. E agora, na hora dele pensar, mas será que eu vou correr o risco de ser considerado contribuinte do IBS-CBS pelos aluguéis que eu tenho e que são a minha renda na aposentadoria, a grande renda complementar? Hoje, para ele está numa situação de dúvida de permaneço ou mudo, porque o cenário da mudança também não é nada conhecido. Então, aqui também a gente já prevê a falta de previsibilidade dele vai muitas vezes acabar preferindo correr o risco numa situação conhecida do que arriscar migrar para uma holding com essas regras novas e novas obrigações e um custo tão desconhecido pela falta. Depois a gente vai comentar um pouco sobre as alíquotas. Então, rapidamente, quem são os contribuintes, qual a base de cálculo e qual a alíquota? No final das contas, o que o setor precisa saber? Quanto eu vou pagar? Quem vai pagar e quanto eu vou pagar? Quem vai pagar? Quem vai pagar, Vivi? Bom, vai pagar o contribuinte do IBS da CBS, que é quem faz as atividades lá com as operações com habitualidade e volume que caracteriza a atividade econômica. Então, ninguém sabe quem é contribuinte do IBS, da CBS, no fim. Mas vamos ver, vamos esperar. E a base de cálculo é o que o PL está chamando de valor da operação, que aí é o valor da alienação, o valor da alocação, do ato oneroso constitutivo. Em algumas vezes o PL 68 tenta trazer algumas normas antielisivas aqui para falar de base de cálculo. Então, especificamente em relação aqui às operações com bens imóveis, ela fala assim, olha, legal, o valor da operação, o valor da venda, o valor da alienação, o valor da alocação, etc. Mas a autoridade fiscal pode não gostar desse valor que você está usando. Então, o que ele fala aqui? Olha,
A autoridade fiscal pode contestar o valor da operação mediante processo administrativo. Então, pelo menos não é que ela vai poder ir lá e simplesmente desconsiderar. Ela vai precisar instaurar um processo administrativo. E isso é muito em linha com o que o STJ decidiu a respeito do ITBI, né? Porque a gente tem esse contencioso gigantesco no Brasil a respeito do que é o valor o valor venal para fins de incidência do ITBI. E os municípios falam que o valor venal é um valor de referência, que é o valor tabelado lá, que muitas vezes eles colocam como sendo um valor muito acima do valor de mercado. Aí sempre teve essa discussão nos tribunais de justiça, chegou no STJ, o STJ falou, olha, o valor venal é o valor da transação, tributo sujeito ao lançamento por homologação, o valor venal é o valor da venda. Porém, a autoridade fiscal pode instaurar um processo administrativo para apurar que esse valor venal, na verdade, não está compatível com o valor de mercado. Então, me parece que aqui o PL está utilizando essa lógica que foi definida pelo STJ de estabelecer que o valor venal é o valor da operação, mas a autoridade fiscal pode contestar por meio de processo administrativo. Então, a verdade é que em operações de venda, ou mesmo, me parece que as outras operações de locação, de cessão de bens, vai poder ter a aplicação dessa regra aqui de apuração de um valor diferente daquele que é o valor, o valor da venda, da operação, etc. Mas, Vivi, você falou do valor de referência, né? Aquele valor que a gente briga, que vem no IPTU, tem para fins de ITBI, aquele valor pré-estabelecido, né, em pautas das prefeituras e assim por diante. O que fala o PLP sobre o valor de referência? Vai valer o entendimento do STJ de que não é legal, né, a gente utilizar para fins de tributação esses valores de referência sem a existência de um processo administrativo próprio, com os critérios adequados de valoração daquele ativo? O que fala o PL? Né? O PL, em caso... E mais, se o PL admitir a utilização de pautas de referência para fins de base de cálculo, isso daí seria contra o entendimento do STJ que você falou? Então, na minha leitura do PL... E aí vocês podem discordar de mim, mas eu entendi que o PL está dizendo para as administrações tributárias que elas podem ter valores de referência, elas podem pautar valores de mercado e que essas pautas vão ser utilizadas como meio de prova nesses processos administrativos de desconsideração do valor da operação. E também ele coloca algumas situações em que você vai poder utilizar esse valor de referência para fins de cálculo de algumas questões específicas relacionadas à base de cálculo. Então, por exemplo, lá no redutor de ajuste, quando você vai calcular o redutor de ajuste, você pode utilizar o valor de referência que foi calculado pela autoridade fiscal. O que me pareceu um instrumento bastante interessante, porque se a autoridade fiscal quiser jogar lá em cima o valor de referência, o valor de mercado do imóvel, então isso vai me beneficiar na hora de apurar a minha redução de base. Então, me pareceu uma jogada bem inteligente aqui do PL, porque, no fim das contas, se ela jogar lá para cima, que é o que as administrações municipais fazem hoje, no fim das contas, ela vai reduzir a base de cálculo lá na hora de apurar o redutor de ajuste. Então, a minha leitura é que ela é um valor a ser utilizado como meio de prova. Mas está me parecendo que o PL está dizendo que o valor da operação é o valor de venda. Então, me parece, pela minha leitura, que está bastante compatível, coerente com a leitura do STJ de como se deve dar essa relação entre o valor da operação e o valor de referência e para fins de TBI, né, que é outro tributo. Mas aqui a gente está também... nova legislação, velhas discussões, né? A gente está também trazendo tudo que a gente já viveu aí de contencioso, porque a gente sabe que vai se repetir. Muito bom. Vamos lá, então, o que a gente tem? A gente tem o contribuinte, né, que é o alienante de imóveis, no nosso caso, o locador do imóvel, quem fez a cessão do direito real sobre imóvel. O que é a cessão do direito real? Usufruto, né? Típico exemplo dessa cessão, eu vou lá e dou usufruto a alguém. Vai pagar IBS e CBS. Nós temos a base de cálculo, qual que é o valor da operação, né? E agora, Malu, qual é a alíquota?
Eu acho que a gente precisa falar uma coisa mais importante, Vivi, antes de falar da alíquota. Você falou aí, deu uma passadinha falando do redutor de ajuste. O redutor de ajuste vai ter bastante importância, Diogo, porque a gente não vai mais ter a transação pura e simples. O redutor de ajuste, ele é um redutor de base de cálculo. Então, qual que é a lógica aqui do PL? Bom, a gente está falando de um IVA, então eu tenho que tributar o valor agregado. Então, essa é a premissa. Então, se eu vou tributar o valor agregado, quando eu for tributar uma operação com bem imóvel, eu não posso tributar o valor do imóvel, porque não tem valor agregado ali. Então, se eu adquirir um imóvel, eu vou vender, eu preciso poder avaliar qual que é o acréscimo patrimonial que eu tive em relação a essa venda. Exato. Então, aqui a gente está falando mais ou menos de uma forma de apurar o custo e a gente está falando mais ou menos de uma tributação de um ganho de capital. Isso. É mais ou menos isso. Então, existe esse redutor de ajuste, que é o básico, que ele tem essa função mesmo de possibilitar a tributação do valor agregado. E tem um outro redutor de ajuste, que é o chamado redutor de ajuste social, que é um redutor bem específico só para alienações de bens imóveis para fins residenciais. Só que é curioso, porque ele é um redutor que só se aplica na alienação de bens imóveis residenciais novos. Ou seja, se você for comprar um imóvel residencial de outra pessoa, que não seja da incorporadora, né, que não seja aquele imóvel novinho que você comprou na planta, não tem redutor de ajuste. E o redutor de ajuste social, ele é um valor mesmo, é um valor em reais que vai ser atualizado pelo IPCA, pelo índice de inflação, e que vai abater a sua base de cálculo depois que você realizar a próxima transação. Exatamente. Então, temos esses dois redutores de ajuste. Um ponto que eu acho que vale falar, que eu achei interessante, é o seguinte. A gente está falando aqui agora de um cenário de incidente de ITBI e IBS-CBS sobre essas operações, né? De alienação de bens imóveis. Então, temos uma dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, etc. A Constituição não veda isso, não me parece que existe nenhuma vedação à incidência de dois tributos sobre o mesmo fato gerador, ok. A menos que haja uma regra específica. E aí, o que o PL fez? Ele falou, olha, quando você for apurar o redutor de ajuste, você vai incluir no valor do redutor o ITBI que você pagou. Então, pelo menos também aqui a gente tem essa dupla incidência, mas ao mesmo tempo você inclui ali como redutor da base, que é aumento do custo, digamos assim, o valor do ITBI que você pagou. Acho que é isso, Malu. Os detalhes dos detalhes eu não sei de cabeça. Preciso pegar muita cola para entender. Então, a gente fazer uma analogia, a gente pode chamar esse redutor de ajuste como se fosse uma tributação do ganho, né, pelo IBS-CBS. E me parece que a forma mais didática e simples, a gente vai ter uma base, a gente vai ter um valor de saída, né, um valor de alienação, e aí a gente vai tributar esse delta. É isso que parece até o momento. Mas e a alíquota? E só uma coisa, agora como a gente vai falar das alíquotas, que é bem importante também para a locação, como não é essa transação que o Diogo acabou de falar, o IVA, locação não tem essa, né, para locação, então não vai se aplicar o redutor de... E as alíquotas são assim, a alíquota do IBS-CBS agora estão discutindo em torno, né, de 27,97, e para as operações de imóveis em geral, ela tem um desconto de 40%, mas para as locações que não estão sujeitas ao redutor, que não tem o benefício, né, do redutor, não tem o redutor de ajuste, não se beneficiam disso, ela foi reduzida a 40%. O desconto dela é de 60%. Mas vamos lembrar que, até agora, né, as holdings imobiliárias, a gente já vai fazer um gancho aqui, hoje as holdings imobiliárias pagam para as empresas que estão no lucro presumido somente 3,65 de PIS e COFINS. Então, agora com os 60%, com
desconto delas de 60%, ela vai passar a pagar 11,5%. Então, a gente está tendo um aumento bastante relevante na locação. Isso daí, sem sombra de dúvida, a gente vai ter um aumento de carga tributária aí de 200%. Né? Então, se a gente estava discutindo antes que não tem cálculo, etc., basta um número simples, no caso das holdings imobiliárias, que a gente vai ter aí, no caso, só do PIS e COFINS para o IBS e CBS, um aumento de 200%. Mas tem crédito amplo e restrito. Então tá tranquilo. Isso, tá tranquilo. Então ficou tranquilo. Então, a gente também estava discutindo isso, se a gente voltar a comparar, Diogo, com a pessoa física que no aluguel, que foi meu ponto antes da falta de previsibilidade e de correr o risco de ter como operação econômica dela, atividade econômica, para a pessoa física que hoje loca e paga 27,5%, dependendo do número de imóveis, né? Se até agora eu mantenho eles como minha aposentadoria, esses imóveis, e estou acostumado com essa tributação, vou resolver bem agora montar a minha holding imobiliária. Ainda assim, a gente está tentando, né? A gente está auxiliando e demonstrando que com essa carga. Mas e se a carga aumentar? E se o redutor, eles estão pleiteando ainda, para as vendas especialmente, que esse redutor seja maior, esse desconto seja maior do que 60% ou do que 40%. Mas a gente acha que para locação eles já estão no desconto máximo, e então as pessoas estão parando para esperar um pouquinho, de repente, dependendo do número de imóveis. E como disse o Diogo, do 200%, isso tem deixado nossos clientes um pouquinho assustados também. Só lembrando, quem vai para uma questão de holding, né, vai muito mais para uma questão do planejamento sucessório, de sucessão, de organização patrimonial contra credores, verificar situações de sucessão, que é muito mais fácil suceder cotas, né, do que imóveis. E dividir os aluguéis com os sócios é mais fácil do que você administrar o pagamento em todas as contas. Exatamente. Então, assim, é um ponto que preocupa, é um ponto que merece nossa atenção, mas tem diversos outros aspectos envolvidos. Mas chega de setor imobiliário, vamos um pouquinho para a sucessão. A Andréa tá quietinha ali, doida para falar. Agora é a hora da sucessão. Vamos lá, a gente tem falado que a reforma tributária é uma reforma do imposto sobre o valor agregado, né? Muito se fala do IVA dual, exemplo do Canadá, eles citam lá que a gente pegou essa experiência. Mas é só de IVA? O que mais que traz a reforma tributária, Andréa? A reforma trouxe também novidades quanto ao ITCMD. Então, o que acontece? Acho que um dos principais pontos, né, de inovação da reforma foi com relação à doação e herança de bens do exterior. Porque que acontece? Né? Antes, a gente tinha essa discussão que foi sedimentada pelo STF recentemente, falando que é inconstitucional a lei que exige a tributação sobre os bens do exterior que foram recebidos via doação e herança. E aí, enfim, teoricamente já estava consolidado isso. A gente já tinha a lei em São Paulo, por exemplo, que tratava disso, que foi declarada inconstitucional. E aí veio a emenda constitucional 132 e falou, olha, até que lei complementar trate do assunto, já pode ser tributado a herança e a doação do exterior. Então, o que acontece? A gente passou a ter agora, né, a nova incidência, apesar de não ter lei complementar sobre o assunto. Então, assim, a gente ficou ali um pouco com uma incompatibilidade dentro da própria Constituição Federal, porque a emenda trouxe essa possibilidade, mas a previsão de que tem que ter regulamentação pela lei complementar ainda existe na Constituição Federal. Então, quanto a isso, a gente ficou numa situação em que, por exemplo, a lei de São Paulo, que tinha sido declarada inconstitucional, como é que ela fica agora? Ela já está valendo? Porque ela já existia e já previa essa possibilidade dessa tributação? Se sim, isso pode ser considerado uma majoração, já que ela era inconstitucional? Se há uma majoração, ela teria que estar sujeita à anterioridade no ano decimal e anual? Ou não? Ou ela já vale de imediato? Seria aí considerada uma constitucionalidade superveniente, né, automática, já a partir da emenda constitucional, que já passou a viger a partir da sua publicação. Então, assim, a questão do ITCMD passou a ser muito importante aí com relação a essa questão de doações e heranças do exterior quanto a esse ponto. Então, a reforma tributária
trouxe aí essa mudança que é significativa, né? Tem muitos planejamentos de clientes nossos que a gente vê que eles contavam, né, com essa questão da não tributação de bens do exterior. E aí, outro ponto importante é com relação à progressividade das alíquotas do ITCMD. Por quê? A emenda constitucional passou a prever também que agora, obrigatoriamente, tem que existir uma progressividade. Antes, era uma faculdade do Estado. O Estado poderia falar, olha, eu quero ter uma minha alíquota fixa. Tinha estados que tinham alíquotas progressivas. Agora não, agora é uma obrigatoriedade. Então, André, só para o nosso ouvinte aí, qual que é a alíquota, de que alíquota a gente está falando? Por exemplo, né? em São Paulo, é praticada uma alíquota fixa de 4%. E tem estados que têm uma alíquota progressiva de 2% a 8%. Então, o que acontece? Os estados que, como São Paulo, tinham uma alíquota fixa, vão obrigatoriamente ter que passar uma lei ordinária aqui para passar a prever as alíquotas progressivas. Então, se a gente puder resumir, o ITCMD, né, é um tributo que a gente tem a alíquota máxima fixada pelo Senado, e hoje está fixada em 8%. Então, o que você está querendo dizer, André, é que com a reforma, obrigatoriamente, com base nesse limite atual estabelecido pelo Senado, os estados, de novo, obrigatoriamente vão ter que cobrar o ITCMD numa progressividade de 2% a 8% aí, a depender de patrimônio, aí a gente vai ter aí os critérios, mas é isso que você quer dizer. Exatamente. E aí, aqui em São Paulo, é importante lembrar que já tem um projeto de lei prevendo essa progressividade, que ainda não foi aprovado, mas enfim, já existe, já está em tramitação. E no Senado Federal, também já existe um projeto para aumentar o teto de 8% para 16%. Que ótimo. Então, assim, muito embora hoje a gente saiba que essa alíquota vai chegar no máximo a 8%, nada impede que no futuro o Senado aumente esse teto e já existe projeto para 16%. Tá? Isso vai um pouco na linha aí de que o Brasil, né, relativamente, a gente tributa de forma mais amena a herança se comparado aí a demais países ou membros da OCDE ou pares do Brasil. Mas então, vamos lá. Além da questão da tributação pelo ITCMD de heranças ou doações advindas do exterior, além da questão da progressividade agora obrigatória, mudou mais alguma coisa? Mudou. Por exemplo, antigamente, né, a gente tinha a possibilidade, quando alguém falecia, enfim, os herdeiros eles poderiam escolher o estado onde abrir o inventário, tá? Em relação a bens móveis, né? Em relação a bens imóveis, claro, o ITCMD era sempre devido no local onde era situado o imóvel, mas com relação a bens móveis, os herdeiros eles podiam escolher, eu acho que a alíquota no estado está mais barata, eu vou abrir meu inventário lá. Agora, mudou essa regra, justamente para tentar impedir esse planejamento. Então, o que a gente tinha, a gente tem no direito internacional Treaty Shop, a gente tinha aí antigamente o Fórum Shopping, enfim, que a gente escolhia aí o juiz com um posicionamento mais favorável. Então, existia antigamente uma legislação, né, uma busca por essa legislação mais vantajosa, e isso seria uma forma de acabar com esse law shopping aí, alguma coisa nesse gênero. Então, sim e não. Porque acontece? A emenda constitucional ela falou o seguinte, olha, agora o ITCMD vai ser devido para o estado onde o de cujos era domiciliado. E aí, qual que é a definição de domicílio do de cujos? E essa discussão já existia para fins de doação, né? Que era o domicílio do doador. E aí o que acontece? Eu tenho o domicílio, a definição de domicílio do CTN, que fala que é aquele eleito pelo contribuinte, que é, por exemplo, o que consta da declaração de imposto de renda, e tem a definição do Código Civil, que fala que não, é onde a pessoa tem suas atividades habituais, né? Etc. Então, já existia essa discussão, porque os estados, muitas vezes, com uma questão de doação, falavam, olha, eu acho que esse ITCMD é devido para mim, porque, na verdade, a pessoa morava aqui, esse doador mora aqui. A empresa dele aqui, o trabalho dele aqui, os filhos estão na escola aqui, não é lá no outro estado. E o outro estado fala, não, mas olha só, aqui na declaração de imposto de renda consta aqui. Então, já existia essa discussão. Então, por isso que é importante definir qual que é o domicílio do de cujos, né? Qual era o domicílio do de cujos? Se eu não tiver essa definição clara, eu vou cair nessa mesma discussão que já existia.
e que até hoje não é pacificada. Se você der uma olhada na jurisprudência administrativa, no TIT em São Paulo, por exemplo, você tem a maior parte das decisões vai no sentido do Código Civil, mas existe uma ou outra que ainda aplica ali a eleição do domicílio pelo CTN. Em outros estados também, no Rio de Janeiro também, em outros estados também. Então, essa discussão que existia antes sobre os herdeiros podem escolher o estado em que o inventário vai ser processado, não necessariamente vai acabar. Entendi. Se esse domicílio não for bem definido. E aí o que acontece? No PL 108, você tem ali uma definição no artigo 180, que traz mais ou menos uma definição de domicílio parecida com a do Código Civil. Mas ela faz uma mistura ali. Ela também fala que pode ser usado ali o que você informou no CPF. Então, assim, ela faz um pouco de uma mistura dos conceitos de CTN e de Código Civil, mas prevalece ali, pelo como está disposto o artigo, prevalece ali mais ou menos a definição do Código Civil. E aí, se de fato for aprovado, né, esse PL 108 dessa forma, acho que de fato a gente vai conseguir dirimir aí esse potencial contencioso que existiria, né, em relação a essa definição. Outro ponto interessante também, que se a gente for ver o projeto de lei, a gente tem uma tentativa de tributação, como se doação fosse distribuições desproporcionais de dividendos. Né? Então, para aqueles que não conhecem, o que é distribuição desproporcional de dividendos? Nas limitadas, né? Desde que existe uma previsão ou exista uma previsão específica no contrato social autorizando a distribuição desproporcional, a gente pode distribuir dividendos, né, de forma desproporcional, ou seja, de forma que não siga o percentual de participação societária. Então, nós temos, por exemplo, uma sociedade com 2 sócios, um tem 90%, outro 10%. Se existir essa possibilidade de distribuição desproporcional, quem tem 10% pode receber 50% aí dos dividendos, independentemente da participação societária. De acordo com o projeto de lei, o que nós temos? A gente tem aí, se a gente não tiver uma justificativa por essa distribuição, né, e uma sociedade entre partes relacionadas, mesmo família, etc., a gente teria uma consideração de doação. Então, o sócio que tem 10%, no meu exemplo, trabalhou muito mais, ou trabalhou metade, enfim, de todas as atividades, todo o serviço que tem na sociedade, e o que justificaria receber esse percentual desproporcional se comparado à participação. Mas eu também vou nessa linha. Bom, gente, caminhando aqui para o final, o que a gente tira de conclusão? Né? A gente tira como conclusão dessa reforma que o setor imobiliário vai ser bastante impactado. A gente tem várias novidades, vários avanços da legislação, tanto no que tange aí a questão do setor imobiliário, quanto para o próprio planejamento sucessório, as doações, o que a Andréia trouxe aí, que tenta aí um pouco acabar com uma prática que se adota de se buscar instaurar o inventário em um estado que tem uma alíquota, um procedimento, alguma coisa mais favorável, né? A gente tem muitos desafios. O que a gente deixa de mensagem é que o projeto ele tem que ser bastante discutido, a gente vê bastante lacuna, a gente vê bastante pontos que podem levar à litigiosidade, né? E então, o que esperar é que o Congresso, enfim, debruce, né, diante do texto, escute os setores, escute a sociedade, escutem os especialistas, né, para a gente fazer essa reforma que o Brasil tanto necessita. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a Andréia, Malu, Vivi, né? E vamos ter um olhar atento aí ao longo dos próximos episódios do que essa reforma trouxe para os diversos impactos da nossa economia. E gostaria de agradecer, a gente está à disposição no escritório.